bem, gente do portal Contra Prosa? Estamos aqui hoje mais uma vez em vídeo. Claro, hoje, dia 15, terça-feira, 15 de abril de 2025. E eu tenho já alguma coisa para vocês daquele processo que teve hoje em Pombal uma audiência. Eu vou explicar tudo a vocês o que aconteceu. Mas antes eu queria mostrar para vocês o recurso, a comprovação de que foi dada entrada no recurso contra o prefeito Mendonça, a decisão que teve em Salvador, onde ele ganhou o processo. O órgão julgador foi o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Vejam aí, né? Vocês estão vendo aí na tela o número do processo, certo? A data da distribuição do processo e o assunto principal do processo, que é abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio. Aqui estão Tiago Andrade Vieira, que é o recorrente, Alan Oliveira Lima, que é advogado, e Vinícius Andrade Alves Nascimento, o outro advogado, que é o nosso amigo Vinícius aqui de Heliópolis. E aqui está Josefa Simone e José Mendonça, que são os dois que foram recorridos. E, claro, que vai agora para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E lá a coisa é diferente. Lá a coisa não vai ser feita, sabe, a toque de caixa, repique de sino, sem ninguém analisar nada. Tudo vai ser analisado. Se tiver aqui algum problema que impeça de Mendonça ser prefeito, pode ter certeza que o TSE vai dar o veredito. Porque aqui na Bahia, eu não tenho esperança. Os únicos dois casos em que houve um julgamento favorável do TRE foi justamente para chapas de oposição ao governo do Estado. Aquilo que eu sempre digo a vocês: eu acredito na justiça, porque a lei está escrita. E eu, graças a Deus, sei interpretar. Mas eu tenho a consciência convicta de que os juízes eu não confio nos juízes. Pelo menos alguns deles. Porque os juízes podem deturpar a lei. Eles podem, a partir de palavras, e tem na justiça aí vários processos em que eles podem usar como argumento para votar contra a própria lei. O caso de hoje de manhã, vamos logo direto a ele, em que foi julgada a chapa de vereadores do MDB aqui de Heliópolis. É um caso assim que não dá para entender. O título dessa postagem é para que vocês entendam isso. Só há dois caminhos que eu posso interpretar com o que aconteceu hoje em Ribeira do Pombal. Ou o prefeito jogou a toalha, não tem esperança de ganhar o processo, ou então ele está convicto de que a coisa politicamente já foi feita para que ele não perca o processo. E as duas possibilidades estão na mesa. Porque vejamos, hoje pela manhã foi feita essa audiência para ouvir as testemunhas da defesa. Quem é que está acusando? Tiago Andrade, é a acusação. Tiago Andrade está acusando a chapa do MDB de usar candidatas fakes. E pela jurisprudência do TSE, toda a chapa cai. E caindo toda a chapa, é claro que a chapa do PSD será toda eleita. E a composição da Câmara de Vereadores
de Heliópolis ficará apenas com vereadores do PSD. O que para Mendonça é ruim. Mas aí é que está. O que é que deveria ocorrer? Pelo menos eu imagino isso. Mesmo que não seja verdade, você leva testemunhas, treina testemunha para dizer aquilo que o favoreça, que favoreça a chapa do MDB. E qual seria esse favorecimento? Por exemplo, leva uma eleitora para dizer que as candidatas pediram voto para ela. E ela, inclusive, votou nelas. Isso seria uma contestação de que elas fizeram campanha. E não, como Tiago está dizendo no processo, através do advogado Vinícius, de que elas não só não fizeram campanha, como apoiaram outros candidatos. Mas aí, minha gente, é que está a surpresa. Ninguém foi. Não teve uma única testemunha. Eles dispensaram as testemunhas. A audiência para ouvir, exatamente para que a oposição não tivesse a oportunidade de seguir o processo em frente sem que houvesse um contraponto. E esse contraponto é marcado pela presença, inclusive, de testemunhas. E elas foram dispensadas. Aí é que está. Mendonça jogou a toalha? Ou Mendonça tem certeza que a coisa lá em cima está armada de tal forma que vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o processo anterior, que mesmo com o parecer do Ministério Público, foi unanimidade em Salvador. Mesmo com o parecer do Ministério Público, foi unanimidade em Salvador contra Tiago Andrade. Então, ou é uma coisa ou é outra. Não pode, isso não é normal. Alguém está no processo, não levar testemunhas, principalmente vereadores, prefeitos. Tem um grupo inteiro aí, eles tiveram quantos mil votos aqui? Será que não vai ter ninguém que possa ajudá-los? E eles dispensam as testemunhas? Porque é verdade que o Vinícius já estava pronto. Qualquer testemunha que chegasse lá e dissesse que votou, ele ia pegar o nome desse eleitor, ver na urna onde ele vota e ver se tinha voto lá das candidatas. Estão entendendo? Mas não teve testemunha. Ninguém quis colocar a cara a tapa, ou eles dispensaram por excesso de confiança ou por ter jogado a toalha. Agora é a parte final do processo, quando os advogados fazem aquele documento final para fechar o processo e colocar para o juiz julgar. Não sei em que vai dar isso, mas o que eu garanto a vocês é o seguinte: não tenham esperanças que em Ribeira do Pombal ou em Salvador que alguma coisa aconteça. Alguma coisa aconteça, repito, favorável à verdade. Porque pela primeira vez, uma oposição entre Heliópolis contra um resultado de eleição. Falando, contestando aquilo que já vem acontecendo há algumas eleições antes. Porque antigamente, gente, aqui em Heliópolis se dava presentinhos aos eleitores, faziam-se favores aos eleitores. Hoje é tudo no dinheiro. É o quanto você quer. E isso é feito publicamente.
já era hora de apurar um negócio desse. E eu acredito que todos esses processos vão ficar nas costas do TSE. Mesmo que, porventura, Tiago possa ganhar algum deles aqui. Eles vão recorrer, eles têm o direito de recorrer. Vai parar lá no TSE. E este ano sai o resultado. Porque lá não vai demorar para o ano que vem. O ano que vem, ano de eleição, o TSE não vai se preocupar com ficar julgando o processo da eleição de 2022. Esse ano vai sair o resultado com certeza. E seja qual for o resultado que acontecer lá no TSE, as eleições no município de Heliópolis nunca mais serão as mesmas. Porque vamos imaginar que tudo que Tiago fez, pediu contra a chapa do prefeito, tenha acontecido o revés. Ele tenha perdido tudo, inclusive lá no TSE. Fica inviável para qualquer candidato da oposição se colocar como candidato contra o poder público. Vai ficar apenas um candidato só, evidentemente, e o resultado todo mundo já sabe. Não vai ser viável para nenhum candidato, a não ser que entre no mesmo jogo. Arranje um empresário aí bem mais rico que o empresário aqui da cidade e que resolva investir no município comprando voto para tomar o poder na tora. O que transforma, evidentemente, a administração em algo absolutamente inviável. Ninguém vai topar um negócio desse. Esses 13 milhões que dizem que foram gastos aqui na eleição de Heliópolis, pode ter certeza, serão tirados do município com juros e correção monetária. E com o devido lucro, que aí fica a critério de quem investiu o dinheiro. Detalhe, se por acaso algum desses processos der resultado, eu tenho absoluta certeza de 2 que nós teremos resultado positivo. Um deles é o da revisão eleitoral. Pode ter absoluta certeza que haverá revisão eleitoral em Heliópolis. Porque só assim é possível a gente pensar numa eleição democrática. E segundo, o outro processo que eu acho que deve dar resultado é o processo dos vereadores, que está com provas claríssimas. Por isso que eu até imagino comigo que acho que Mendonça, sabendo que vai cair em alguma das instâncias, se não cair em Pombal, cai em Salvador, se não cair em Salvador, cai no TSE, ele já, digamos assim, pode ter jogado a toalha. Pode ser que também não. Seja excesso de confiança. Mas uma coisa eu garanto a vocês. As próximas eleições no município de Heliópolis, para a escolha de prefeitos e vereadores, não será igual às outras anteriores. Haverá uma mudança substancial, ou configurando a cidade como a que tem uma das eleições mais caras da Bahia, e configurando de fato o comércio do voto, escancaradamente aí, ou voltaremos ao tempo em que se pensou na democracia como o eleitor, por sua vontade própria, ir às urnas e escolher aquele candidato que ele acha que será o melhor vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita do município. É esse meu grande sonho. Por incrível que pareça, né? Tem gente aí que diz que a gente não vive numa democracia. A gente vive numa democracia, sim. Ela é parcial, porque ela sofre várias interferências. Uma delas é o poder econômico. É isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Um abraço, dê um like aí, estamos chegando aos 5.800 inscritos. Vamos em breve bater a casa dos 6.000
e eu conto com a sua inscrição no canal. Um abraço, dê um like, espalhe esse vídeo por aí e até uma outra oportunidade.